Jayananda caminhava na frente do carro de Subhadra, segurando a barra de direção, mantendo o carro no trajeto. Sentado confortavelmente na boleia do carro, de vez em quando Prabhupada lançava um olhar afetuoso para Jayananda. Manejando a barra de direção com a mão esquerda, Jayananda erguia a mão direita, animando o festival de carros do Senhor Jagannatha de Prabhupada, e incentivando os outros a puxar as cordas e cantar Hare Krishna. Quando a procissão chegou, o Washington Square Park estava apinhado de gente. Haviam montado um palanque temporário e Srila Prabhupada e as deidades tomaram seus lugares. Após Kirtanananda Swami apresentar a Prabhupada à multidão, este levantou-se para falar. Srila Prabhupada começou explicando a importância do festival de carros do Senhor Jagannatha. E deste modo contou que fazia mais de 2000 anos que as deidades de Jagannatha haviam sido entalhadas a pedido do rei de Orissa. Tendo o rei perturbado o escultor antes de as deidades serem concluídas, o escultor partira, deixando a sua obra inacabada. Mas o rei decidiu: não faz mal, adorarei estas formas de Deus inacabada. Assim prosseguiu Prabhupada: Krishna aceita aquilo que o devoto oferece com amor e devoção. Ele diz no Bhagavad Gita que Patram Pushpam Palam Toyam Jome Bhaktya Prayachati. Em português, qualquer pessoa que com amor e afeição ofereça algumas flores, um pouco de água, umas frutas a Krishna, eu as aceito, diz ele. Isto significa que mesmo o mais pobre dos homens pode adorar a Deus. Não há impedimento algum, a Haitukiya Pratihata. Nenhuma condição material pode restringir o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Não há restrições de casta, nem de credo, nem de país. Todos podem adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna, de acordo com os recursos de que dispuserem. E nosso movimento da consciência de Deus, Krishna, está divulgando a todos o método de adoração à suprema personalidade de Deus, Krishna. Esta é a nossa missão, pois sem nos relacionarmos com Deus, sem revivermos a nossa afinidade eterna com Deus, não poderemos ser felizes. Prabhupada explicou que todos os seres vivos são filhos do Pai Supremo Krishna, ou Deus. Mas é somente na forma humana de vida que podemos entender a relação que temos com Deus. Quem abusa desta oportunidade e não compreende o seu dever para com Krishna, deita sua vida a perder. Assim, por favor, não pensem que este movimento da consciência de Deus, Krishna, é um movimento sectário. Ele representa a ciência de Deus. Procure compreender a ciência de Deus. Aceitem-na diretamente ou procurem compreendê-la de maneira filosófica e científica. Já temos muitos livros publicados. Por favor, tirem proveito deste movimento Hare Krishna. Procurem saber por que estamos distribuindo tantos livros. Procurem compreender este movimento Hare Krishna com sobriedade e cabeça fria. Esta é a nossa única missão. Muito obrigado. Enquanto Srila Prabhupada saía do palanque para voltar ao templo, começaram a distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. E os devotos atores prepararam-se para subir ao palco para representar a peça Kali e sua esposa Pecado. À noite, o desfile e o festival receberam boa cobertura de todas as principais estações de TV, e na manhã seguinte saíram fotos e artigos nos jornais. Prabhupada gostou particularmente da reportagem de 2 páginas do New York Daily News, com várias fotos acompanhadas de uma grande manchete. Quinta Avenida, onde o Oriente encontra-se com o Ocidente. Enviem este recorte para muitos lugares, disse Prabhupada. Enviem-no para Indira Gandhi. Este título é ótimo. É isto mesmo, o Oriente encontra-se com o Ocidente. Como eu costumo dizer, o aleijado encontra-se com o cego. Junto eles fazem maravilhas, porém separados nada podem fazer.
Um é aleijado e o outro é cego. Mas se eles se juntarem, a cultura indiana e o dinheiro americano salvarão o mundo inteiro. Srila Prabhupada ouviu um devoto lendo o artigo do New York Times, que enfatizava a presença de centenas de indianos no desfile. Satisfeitos de ver que podiam manter a sua fé mesmo na cidade de Nova York, o artigo citava o seguinte depoimento de um imigrante indiano: "Adoramos a cidade de Nova York, os Estados Unidos. É o lugar mais belo do mundo. Nenhum outro país aceitaria os nossos próprios cerimoniais de maneira tão generosa e liberal." "Isto é verdade", disse Prabhupada. "É o que eu sempre digo. O primeiro artigo do Times sobre minhas atividades falava do canto de Hare Krishna no Tompkins Square Park. 7.000 pratos de Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus, haviam sido servidos durante o festival Hare Krishna. E ainda quando os devotos voltaram de madrugada a caminho do templo com os carros, centenas de pessoas os acompanharam e cantaram Hare Krishna com eles. Os devotos já conversavam sobre como melhorar o festival Hare Krishna no ano seguinte. Poderiam reservar um camarote para a imprensa e Prabhupada sugeriu que alugassem um pequeno prédio no centro e chamassem-no de Gunditya. No rodapé está aqui: o templo de Orissa, Índia, onde o Senhor Jagannatha fica tradicionalmente todo ano durante os seus passatempos no festival de carros do Senhor Jagannatha. Cadê? Está aqui. O Senhor Jagannatha poderia hospedar-se ali por uma semana. Assim, os devotos deveriam realizar outra procissão de outro festival quando do regresso do Senhor Jagannatha ao templo na rua 55. Durante toda a madrugada de ontem, disse Tamal Krishna, estivemos limpando a área do parque e uma senhora que mora perto do parque disse: em todos os anos que vivi aqui, jamais vi um festival tão maravilhoso. E o guarda encarregado do parque disse o seguinte na TV CBS: sentimos muito orgulho de poder dizer que este parque foi fundado há centenas de anos, quando os Estados Unidos eram um país religioso e que a vida espiritual... Desculpem. Vou ler de novo aqui. E o guarda encarregado do parque disse o seguinte à TV CBS: sentimos muito orgulho de poder dizer que este parque foi fundado há centenas de anos, quando os Estados Unidos eram um país religioso e que a vida espiritual ainda está presente no Washington Square Park. Então, por que não pedimos ao prefeito que construa um templo Hare Krishna lá? Disse Prabhupada. Todos os devotos riram. E Prabhupada, porém, achava que, sem dúvida, tais coisas eram possíveis. A saúde de Srila Prabhupada piorava, como costumava acontecer sempre que ele viajava muito. Foi particularmente em Nova York que seu estado de saúde começou a declinar. Em seu itinerário, ele prosseguiria para Londres, Paris, Teherã, Bombay e então para Hyderabad, onde participaria da cerimônia de inauguração de um novo templo da ISKCON Hare Krishna. Os devotos mais antigos imploraram para que ele descansasse um pouco antes de seguir para a Inglaterra e a Índia. Ele passara um dia muito agradável na fazenda da ISKCON Hare Krishna, na Pensilvânia, e os devotos sugeriram que ele ficasse descansando lá durante 2 ou 3 meses, podendo assim recuperar a sua saúde e escrever. Todos os dias eles suplicavam para que ele ficasse. Ao ficar sabendo que os membros do GBC em Nova York haviam unanimemente recomendado que ele não viajasse de imediato, ele disse: está bem, não viajarei. No entanto, o GBC não podia prendê-lo, somente Krishna. Ele já tinha suas passagens de avião e pretendia continuar a viagem. Na manhã da partida de Prabhupada, alguns devotos vieram a seu quarto fazer uma última tentativa, rogando que ele não viajasse. Ele não disse nada, embora estivesse obviamente decidido a partir.
Seus servos faziam suas malas e arrumavam tudo para a viagem. Não obstante, mesmo enquanto ele saía de seu quarto e entrava no elevador, alguns rapazes o acompanhavam, ainda sugerindo que ele não fosse. Prabhupada, por favor, reconsidere, disse Rameshwara Swami. Srila Prabhupada mantivera-se alegre até aquele momento, a despeito de sua fraqueza física e a despeito das súplicas de seus discípulos. Mas agora, a sua fisionomia mudava. Não viaje, dizia um devoto, e outro acrescentava, fique, sente-se e descanse. Prabhupada virou-se e tinha um olhar bem profundo. Mais do que nunca ele não parecia ser deste mundo material. Desejo a bênção de continuar lutando por Deus, Krishna, disse ele, exatamente como Arjuna. E todos ficaram calados, com aquela importante instrução gravando-se em suas memórias. Quando a porta do elevador abriu-se no andar térreo, centenas de devotos cantavam Hare Krishna e davam vivas à medida que Srila Prabhupada caminhava em direção a seu carro. No caminho para o aeroporto, os devotos voltaram a comentar sobre a degradação de Kali Yuga. Mas vocês precisam continuar pregando, aconselhou-lhes Prabhupada. Vocês precisam sair para tentar salvar estas pessoas. Enquanto Srila Prabhupada deixava os Estados Unidos, os devotos sabiam que ele permaneceria com eles desde que seguissem suas instruções. Além do mais, mesmo que os estivesse deixando, ele voltaria. Ele vinha da Índia para Nova York, depois voltava para a Índia, retornando então para o Ocidente. Ele estava sempre viajando entre o Oriente e o Ocidente, conciliando as duas culturas, o aleijado e o cego. Ele lutava como Arjuna e viajava sem parar como Narada Muni, glorificando a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele nunca parava, e aqueles que o seguiam sinceramente tinham-no sempre a seu lado. Bombay, 9 de janeiro de 1977. Srila Prabhupada iniciou a sua caminhada matinal antes do alvorecer. Ele e os devotos conheciam bem o caminho que ia da Hare Krishna Land até a rodovia pública e uma vez fora da propriedade, eles dobravam à esquerda, depois à direita e punham-se a caminhar, descendo o quarteirão que dava na praia. O céu começou a clarear. A princípio eles não conseguiam distinguir bem a terra do mar e do céu. Mas, aos poucos, sutis tonalidades de cor revelavam o horizonte, e eles puderam divisar a vasta planura do mar Arábico, estendendo-se até encontrar-se com o mar ainda maior do céu. Espera aí, Bímola, deu uma embananada aqui. E eles puderam divisar a vasta planura do mar Arábico, estendendo-se até encontrar-se com o mar ainda maior do céu, onde as últimas estrelas piscavam e desapareciam. Enquanto Prabhupada e seu pequeno grupo caminhavam ao longo da ampla praia, estavam ladeados à esquerda por uma fileira de palmeiras inclinadas e à direita por uma estrondosa rebentação. Srila Prabhupada usava um chadar de lã cinza em volta dos ombros, uma camisa e uma calça de seda alaranjada e sapatos de pano da cor de pêssego, e usava uma bengala apoiando-se levemente sobre ela. A cada passo rápido ele apontava a bengala para a frente, enfiando-a na areia e erguendo-a outra vez, marcando o passo ritmicamente. Ele caminhava ereto e mantinha a cabeça erguida. Apareceu um grande grupo de habitantes de Bombay, muitos deles abastados residentes de Juhu, em seu passeio matinal, e alguns vendedores de coco montaram suas carroças, cortando fora os topos de cocos bem escolhidos, na expectativa de seus primeiros fregueses. Srila Prabhupada gostava de caminhar a esta hora da manhã, e sempre que o clima permitia, lá ia ele caminhar independentemente de onde estivesse no mundo. Contudo, Juhu Beach era um de seus lugares favoritos para as caminhadas matinais.
Ao longo do caminho, Dr. Patel, com camisa e calças brancas, e vários amigos seus, a maioria dos quais eram médicos e advogados, juntaram-se a Prabhupada e a seus discípulos. Srila Prabhupada estivera calado, mas agora ele punha-se a falar. Tudo é tão belo, comentou Srila Prabhupada, gesticulando para a praia diante dele. Vejam o céu tão claro e tão belo de Krishna. Purnam Idam, ele apontou com sua bengala as altas e graciosas palmeiras. A árvore chama-se Vriksha, disse ele. O Vriksha Joni, ou o nascimento como uma árvore, é condenado. Contudo, pelo arranjo de Deus, Krishna, as árvores também são constituídas que embelezam o ambiente. Todas elas são representantes de Deus, Krishna, disse o Dr. Patel. Isto é perfeito. Purnam, disse Prabhupada, citando o Ishopanishad, Purnam Idam Purnam Ada. Assim como o sol nascente ilumina tudo, Srila Prabhupada discursava falando contra a noção ateísta de que a complexa criação material não tem criador. A criação de Deus é perfeita e completa porque vem daquele que é Purnam, perfeito e completo, disse Prabhupada. Andantarastha paramano chayantarastam Govinda adipurusham tamaham bhajami. Paramano significa menor do que o átomo. 6 paramanos fazem um ano. Esta é a dimensão do átomo, a combinação de 6 paramanos. Assim, o Senhor também está presente no paramano. Ele criou e então entrou nele, disse Dr. Patel. Isto é o que diz os Vedas. Sim, o Paramatma está lá, disse Prabhupada. O objetivo da vida humana é compreender estas coisas e glorificar o Senhor Krishna. E eles desperdiçam suas vidas imitando o porco. Novamente Prabhupada ficou calado, exceto pelo murmurar do mantra Hare Krishna. Agora a praia estava clara e muitas pessoas fazendo suas caminhadas e corridas matinais cumprimentavam Srila Prabhupada ao passarem por ele. Os cumprimentos eram sempre palavras de respeito, ou pelo menos bom dia, e a resposta de Srila Prabhupada normalmente era Hare Krishna. De repente Prabhupada pôs-se a falar outra vez. Há uma conspiração muito grande contra nós. Por parte da igreja, conjecturou Dr. Patel. Não, disse Prabhupada. Por parte da sociedade? E Prabhupada proferiu um pensativo E então acrescentou. Agora eles estão determinados a derrubar este movimento Hare Krishna. Ele não entrou em detalhes e nem o Dr. Patel, nem os outros conseguiram captar o que se passava em sua mente. Fosse lá o que fosse, disse o Dr. Patel, nenhuma conspiração contra a consciência de Deus, Krishna, poderia suceder na Índia. Eu queria iniciar este movimento na Índia, replicou Prabhupada. Solicitei a muitos amigos, cedam-me um só de seus filhos, mas ninguém aquecia. Eles diziam, Swamiji, que benefício obterei se fizer o meu filho um devoto de Deus ou um sacerdote brahmana? Eles não dão muita importância ao movimento Hare Krishna. Vivem fazendo plano atrás de plano para parar com este movimento Hare Krishna. Sempre um endófilo fiel, o Dr. Patel replicou. Os americanos são assim, sempre fazendo propaganda. Há o bem e o mal em toda parte, disse Prabhupada. Krishna diz, Manushyanam Sahasreshu. Em português, entre milhares de pessoas, quase nenhuma delas está interessada em aperfeiçoar a sua vida. Isto é Kali Yuga. Eles prosseguiram a caminhada e Srila Prabhupada não disse mais nada sobre o assunto, passando a falar sobre a vida familiar materialista, na qual o principal prazer é o sexo. Além deste abominável prazer sexual, disse ele, estava a satisfação plena da vida transcendental.
Depois de caminhar durante meia hora, Prabhupada deu meia volta e pôs-se a caminhar de volta, desejando regressar ao templo antes das 7, bem a tempo de saudar as formas de Deus no altar. Havia... é a hora do Govinda, 7h30, né, Bimala? Havia gente ficando sem fôlego na tentativa de acompanhar os passos rápidos de Srila Prabhupada. Mas ele continuava passadas largas com seu rosto dourado triunfante em autorrealização. Prabhupada começou a falar sobre a importância de associação com os devotos e o Dr. Patel gracejou. Ao invés de fazerem associação, as pessoas vão a Kumbh Mela. Ele riu como se aquela fosse uma boa piada. Mas Prabhupada o corrigiu. Não, disse ele, Kumbh Mela é satsanga. Se você vai a Kumbh Mela para encontrar um homem de conhecimento, então a sua Kumbh Mela é correta. Caso contrário, se alguém pensa que esta salila ou água é Kumbh Mela e que Kumbh Mela é só tomar banho na água, então ele é um Gokara, uma vaca ou um asno. Já a pessoa inteligente pensa, está por acontecer uma reunião de muitas pessoas santas, por isso vou tirar proveito do conhecimento deles. Desde quando chegara a Bombay, Srila Prabhupada vinha sendo indagado a respeito da próxima Kumbh Mela em Allahabad. A Magha Mela ocorria todo ano, porém, segundo cálculos astrológicos, a cada 12 anos adivinha uma ocasião mais auspiciosa, o Kumbh Mela. E toda 12ª Kumbh Mela, um evento que só ocorre ou só ocorreria uma vez em 144 anos. Puxa vida, vou ler de novo. E toda 12ª Kumbh Mela, um evento que só ocorreria uma vez em 144 anos, era especialmente auspiciosa. Naquele ano de 1977 seria observada uma dessas melas especiais. E o governo previa o comparecimento de 12 milhões de pessoas nas confluências dos rios sagrados perto de Allahabad. E Srila Prabhupada havia dito que iria. Então, disse o Dr. Patel, o senhor irá de trem até Kumbh Mela? E Srila Prabhupada replicou que gostava de viajar de trem, mas o Dr. Patel disse que viajar de trem não era bom para a saúde, em especial no caso de viagem muito longa. Ele também advertiu a Prabhupada que estaria muito frio em Allahabad, e se Prabhupada quisesse deixar a Mela antes do final, teria muita dificuldade em fazê-lo por causa das multidões. Pedirei a um de meus amigos que me traga água de Allahabad, riu o Dr. Patel. Tomarei o meu banho aqui. E os amigos do Dr. Patel também mencionaram as dificuldades de se ir a Allahabad durante a Mela. Muito frio e muita gente. Contudo, o Srila Prabhupada não mudou de ideia. Ele conhecia bem Allahabad, tendo morado lá com sua família de 1923 a 1936. Em 1925 fui a Mela, disse Prabhupada. Lembro que, ao tocar na água, ela estava tão gelada que chegava a ferir a pele. Mas bastava dar um mergulho, 1, 2, 3, e depois sair logo da água, que não haveria problema. Desculpem, que não havia problema. Prabhupada mencionou a Mela de 1928, a qual ele levara o seu filhinho. Eu estava no meio da multidão, recordou ele. Era tanta gente que eu tive medo de que meu filho fosse massacrado e se houvesse algum tumulto. Mas pela graça de Krishna nada aconteceu. Qual é a razão da Mela? Perguntou Harishauri, servo de Prabhupada. Tem algo a ver com aquelas gotas de néctar de Mohinimurti? Na verdade, é uma conferência religiosa, explicou Prabhupada. Todos os diferentes grupos reúnem-se naquele lugar sagrado onde propagam a sua filosofia. A Índia é o país da religião. Eles sabem que a vida espiritual é mais importante que a vida material. Assim é a Índia.
Agora eles estão desviando a atenção para a matéria. Afora isso, a Índia inteira está cultivando a vida espiritual. Quando faltavam 5 minutos para 7, Srila Prabhupada deixou a praia e caminhou de volta para o templo Hare Krishna Land. À medida que se aproximava da propriedade, avistou as grandes torres de 2 andares do hotel da ISKCON e as cúpulas do templo ainda mais altas e grandiosas. No entanto, os prédios estavam inacabados. Ainda faltava aplicar o mármore das cúpulas do templo e ainda faltavam inúmeros retoques finais em todos os prédios. Prabhupada antecipava ansiosamente a inauguração, mas Surabhi Maharaja previa atrasos. Portanto, a data da inauguração permanecia indefinida. Aqui chegou nas fotos, Bímola. Pular as fotos porque não é televisão, é rádio. Tá bom. Então, infelizmente, vamos pular as fotos. Depois eu vejo. Tá bom. Os atrasos vinham fazendo parte da rotina desde que Prabhupada tentara pela primeira vez adquirir do Sr. N o terreno de Juhu em 1971. E uma praga de obstáculos acompanhara todas as suas tentativas de construir o templo. Agora aproximava-se o triunfo da instalação das deidades de Radharasa Vihari num dos templos mais deslumbrantes da Índia. Radharasa Vihari ainda estavam sendo adorados num abrigo temporário erigido pelos devotos em 1971. Porém, enquanto chegava mais perto, Prabhupada pôde ver a magnífica estrutura do templo insinuando-se por trás daquele humilde barracão, proclamando que logo Rasa Vihari mudar-se-ia para o seu palácio. Krishna abençoava o fiel trabalho de Srila Prabhupada e seus discípulos em Bombay. Embora Srila Prabhupada vivesse viajando, levando seu movimento Hare Krishna avante em todos os frontes, ele regressava regularmente a Bombay. Ele conseguia perceber mais nitidamente do que seus discípulos quando os operários estavam atrasados ou mesmo quando estavam enganando. Desta vez, como em outras ocasiões, ele permaneceria em Bombay algum tempo, daria conselhos e então continuaria a viagem. Ao entrar no barracão onde estavam as formas de Deus, Srila Prabhupada, ao saudá-las, contemplou uma vez mais a beleza encantadora que às vezes o fazia afirmar que de todas as formas de Deus, aquelas eram as mais queridas. A promessa que ele fizera para Radharasa Vihari de que lhes construiria um belo templo em breve, tornar-se-ia a pura realidade. Mas havia momentos em que ele tinha dúvidas de que viveria para ver isto acontecer. Já com 81 anos de idade, vivia sendo incomodado por certas doenças persistentes. É claro que os avisos de morte não eram novidade para Srila Prabhupada, e ele tivera sérios acessos de mal súbito desde o início de sua pregação no Ocidente em 1965. Todavia, a despeito de repetir com frequência a intenção de retirar-se, era difícil para os seus discípulos imaginarem tal coisa. Sim, eles deviam fazer tudo para concluir a obra o mais rápido possível e inaugurar o templo de Bombay. E sim, eles deviam proporcionar a Prabhupada a oportunidade de retirar-se e finalmente concluir a coleção Śrīmad Bhagavatam. Mas é claro, Krishna permitiria ficar com eles e presenciar a construção. Vou ler de novo. Tem um monte de vírgula, tropecei numa delas. Mas, é claro, Krishna permitir-lhe-ia ficar com eles e presenciar a conclusão de pelo menos aqueles 2 projetos. Todo mês, um dos membros do GBC ficava com Srila Prabhupada, servindo como seu secretário e recebendo treinamento direto. E associação pessoal.
O secretário para o mês de janeiro de 1977 foi Rameshwara Swami. Prabhupada ficou satisfeito de verdade e muito animado quando Rameshwara entrou em seu quarto de manhã cedo, tendo voado direto de Los Angeles para Bombay. Prabhupada considerava Rameshwara um perito administrador da ISKCON, especialmente quanto à impressão e distribuição de literatura consciente de Deus, Krishna, dois aspectos prioritários na estratégia de pregação de Prabhupada. Rameshwara, à maneira de um servo humilde perante o mestre espiritual, indagou: Srila Prabhupada, o senhor parece bem disposto, o senhor está se sentindo bem? E Srila Prabhupada riu: no momento estou me sentindo bem porque você está aqui. Logo eles passaram a conversar sobre a pregação e a administração na ISKCON Hare Krishna. E Prabhupada aconselhou Rameshwara que a melhor política era utilizar o dinheiro para imprimir mais livros. Bastava haver acúmulo de dinheiro, advertiu Prabhupada, para surgirem impostos e muita dor de cabeça. Era melhor gastá-lo imediatamente para imprimir livros. Imprima livros, venda-os e gaste o dinheiro da venda, disse Srila Prabhupada. Adote esta política e distribua estes livros. Esta é a nossa principal pregação. De alguma forma devemos levar os nossos livros de porta em porta e distribuí-los. Assim nossa pregação será exitosa. Qualquer pessoa que leia estes livros obterá algum benefício, e quanto a isto não há dúvida. Isto porque não há livros como estes em nenhuma outra parte do mundo. Estes livros representam uma nova revolução para as pessoas em geral. Quando o Srila Prabhupada quis saber das novidades da ISKCON no Ocidente, Rameshwara contou os últimos detalhes das acusações feitas contra o movimento da consciência de Deus, Krishna, nos Estados Unidos, pelas cortes e pela imprensa. Dizia-se que o movimento era um culto psicologicamente perigoso de lavagem cerebral. Srila Prabhupada já era sabedor disso. De fato, aquela era a conspiração a qual ele se referia em sua caminhada matinal. Um movimento anticulto começava agora a agir de maneira bastante agressiva, enquadrando o movimento Hare Krishna na mesma categoria de outros movimentos novos. Srila Prabhupada estava bem consciente dos desprogramadores que raptavam devotos e os coagiam exaustivamente e mostrara não estar intimidado pelo ataque. Garantiu aos devotos que Krishna os protegeria e que o resultado final seria a favor dos devotos. A batalha mais significativa que vinha preocupando Srila Prabhupada há vários meses era um processo legal, em que o presidente do templo de Nova York, Adi Keshava Swami, era acusado de empregar o controle da mente para manter os devotos no templo. Os pais de 2 devotos adultos haviam publicado as acusações após contratarem desprogramadores que não conseguiram abalar a determinação consciente de Krishna dos 2 devotos. No espírito de cruzada anticulto, um promotor público estava processando, utilizando todos os recursos legais e governamentais à sua disposição. Embora os partidários da liberdade civil estivessem sentindo-se ultrajados e garantissem aos devotos que a oposição jamais sairia vitoriosa, não obstante, os comprometimentos do processo eram temíveis. O processo desafiava o próprio direito do movimento Hare Krishna de existir como uma religião autêntica e desafiava o direito de devotos adultos de permanecerem no movimento Hare Krishna contra a vontade de seus pais. Também se questionava se os membros do movimento Hare Krishna o eram por escolha própria ou se eram mantidos no movimento por manipulação psicológica, lavagem cerebral. A primeira vez que Srila Prabhupada ouvira falar deste processo, sua resposta numa carta de Vrindavana fora como um toque de clarim para a batalha contra as forças da ilusão. Com relação à autenticidade de nosso movimento Hare Krishna,
vocês podem utilizar os seguintes argumentos. Há muitas edições diferentes do Bhagavad Gita. Nossos livros são mais antigos que a Bíblia. Na Índia existem milhões de templos de Krishna. Deixem os juízes e jurados lerem os nossos livros e conhecerem a opinião de intelectuais eruditos e professores. Quanto à segunda questão, a da jurisdição dos pais sobre os filhos, aqui vão algumas sugestões. Acaso os pais gostam que seus filhos se tornem hippies? Por que não impedem isso também? Acaso os pais gostam que seus filhos se envolvam em prostituição e intoxicação? Por que eles não param com isso também? Agora eles estão sentindo o peso deste movimento Hare Krishna. Antigamente pensavam, eles vêm e vão, mas agora se dão conta de que estamos ficando. Acabamos de atear o fogo, e o fogo vai aumentar. Ninguém poderá contê-lo. Mesmo que chamem o corpo de bombeiros, o fogo se espalhará. Os livros de lavagem cerebral já estão aí. Prabhupada falou, né? Nós não estamos lavando os cérebros das pessoas, nós estamos dando cérebro às pessoas. Como que vai fazer lavagem cerebral se o cara não tem cérebro, Bímola? Os livros de lavagem cerebral já estão aí. Mesmo que eles nos contenham externamente, a revolução interna prosseguirá. Nossa campanha de primeira classe é a distribuição de livros. Vão de casa em casa. A verdadeira luta é agora. Krishna dar-lhes-á toda a proteção. Portanto, cantem Hare Krishna e lutem. Sentado ao lado de Srila Prabhupada em Bombay, Rameshwara Swami informou-lhe que um comitê nacional de professores e teólogos havia se prontificado a defender a consciência de Deus, Krishna, no processo de Nova York, e que muitos advogados e psicólogos estavam solidários com o movimento Hare Krishna. É muita misericórdia de Deus, Krishna, disse Srila Prabhupada. Krishna queria que todas essas coisas acontecessem. O próprio Krishna tornou-se importante ao matar todos aqueles demônios e não ao ficar deitado no colo de mãe Yashoda. A partir do dia em que já se sentava no colo de mãe Yashoda, ele começou a matar. Com isto, Krishna estabeleceu a sua posição como a suprema personalidade de Deus. Logo, se nem Krishna escapou desta situação, quem somos nós para evitá-la? Prahlada Maharaja também não escapou de situações assim. Basta falar de Deus, Krishna, que surgem forças de oposição. Jesus Cristo foi crucificado. Eles têm sido tão generosos que não me crucificaram, nem a meus rapazes. Mas é de se esperar que todas essas coisas aconteçam. Nityananda Prabhu foi apedrejado. Haridasa Thakur foi surrado e arrastado num setor comercial composto de 22 bazares diferentes. Eles estão fazendo com que todo americano faça a seguinte pergunta: o que é Hare Krishna? Disse Rameshwara. Isto é uma conquista para nós, disse Srila Prabhupada. Eles estão cantando Hare Krishna. Ainda temos que trabalhar muito para derrotá-los, acrescentou Rameshwara. Ah, sim, disse Prabhupada. Isto é necessário. Não durmam no ponto. Krishna jamais disse a Arjuna: sou teu amigo, sou Deus, dorme aqui e eu farei tudo por ti. Não, é preciso lutar. Isto é necessário. Krishna disse: enquanto lutares, lembra-te de mim, assim eu farei tudo por ti. Esta é uma oportunidade de nos lembrar que Krishna... Esta é uma oportunidade de nos lembrar de Krishna sem parar. Prabhupada explicou que o maior choque para os materialistas era que o movimento da consciência de Deus, Krishna, opunha-se radicalmente ao sexo ilícito, ao consumo de carne, peixe, ovos e à intoxicação, e aos jogos de azar também. Para eles,
Era tão chocante uma pessoa abandonar tais coisas que eles não conseguiam aceitar que isto aconteceria graças a uma experiência transcendental genuína. Referindo-se a um processo anterior, Prabhupada disse: na Alemanha, eles também me acusaram. O velhinho fica sem fazer nada em Los Angeles, enquanto todos aqueles rapazes saem para arrecadar dinheiro para ele. É assim que eles pensam. Acham que têm algum poder de controlar a mente e que usam vocês para conseguir dinheiro e assim poder desfrutar. Srila Prabhupada lembrou-se de como os vizinhos encheram-se de inveja quando, pelos idos de 1969, o seu templo de Los Angeles adquirira alguns carros e começara a aumentar o número de devotos. Prabhupada disse tê-los convidado a vir a morar na comunidade da consciência de Deus, Krishna, mas a resposta deles sempre fora negativa. Segundo disse Prabhupada, quanto mais a oposição criasse tumulto, tanto mais a consciência de Deus, Krishna, tornar-se-ia famosa. Ele também ponderou que as pessoas estavam reagindo à sua pregação muito forte. Eu condeno a todos, digo que todos são cães e porcos, disse ele. Comparei as Nações Unidas a um bando de cães a latir. É verdade. E em Chicago eu disse: mulheres, vocês não podem ter liberdade. Logo passei a ser alvo de muita crítica. Srila Prabhupada concluiu o seu encontro com Rameshwara dizendo que os devotos deveriam manter-se bem alertas e defender o movimento da consciência de Deus, Krishna, com inteligência. Mas eles também deveriam compreender que um princípio superior estava produzindo aquele efeito. Aquela oposição indicava a autenticidade da ISKCON Hare Krishna. O próprio Krishna tornava-se às vezes o centro de grandes calamidades, tais como a luta contra Kaliya e outros inimigos, ou sua queda no rio Jamuna quando criança. Esta é a beleza de Vrindavana, disse Prabhupada. Quando Krishna mergulhou no Jamuna para lutar com Kaliya, Mãe Yashoda, Nanda, os amigos e a família não ficaram nada alegres com a notícia. Muito pelo contrário. A vida deles perdera o sentido. Mesmo assim, Krishna continuava sendo o centro. Assim é Vrindavana. Krishna é o centro de tudo. Portanto, estamos enfrentando uma situação semelhante. Eles estão fazendo má propaganda contra Krishna. Esta é a oposição. Mas isto me alegra porque Krishna é o centro da polêmica. E isso é tudo. Esta é a beleza deste movimento Hare Krishna. Embora tenhamos que enfrentar algumas dificuldades, o centro continua sendo Krishna. Srila Prabhupada queria viajar de trem para Allahabad com um grupo de discípulos seus, mas o devoto incumbido de comprar as passagens descobriu que todos os trens estavam lotados fazia muito tempo. Não havia como fazer reservas para Allahabad tão em cima da data da Kumbh Mela. No entanto, um dos amigos de Srila Prabhupada em Bombay, o Sr. Gupta, ocupava um alto posto na central ferroviária da Índia e, a pedido de Prabhupada, providenciou um vagão particular especial num trem para Allahabad, exclusivamente para Prabhupada e seus discípulos. Na manhã do dia 11 de janeiro, Srila Prabhupada embarcou no trem que levava mais de 24 horas para ir de Bombay a Allahabad. Prabhupada viajava no mesmo compartimento de primeira classe que Rameshwara Swami, Jagadish e Harishauri, e antes mesmo de o trem sair da estação, ele já estava pregando. Rameshwara mencionou um show de rádio que fora ao ar recentemente na Califórnia, em que um pastor luterano taxara Krishna de símbolo sexual pelo fato de ele ter tido com tantas esposas e vaqueirinhas. Mesmo aceitando que Krishna ande atrás de sexo, disse Prabhupada, se sexo é mau, por que então eles andam atrás de sexo?
Ele diz que sexo não é para Deus. Deus não pode fazer sexo. Todo mundo pode fazer sexo, Deus não pode. Esse pastor, vou nem falar nada, Bímola. Ele deve estar pastando até hoje. O pastor deve estar pastando. Ele diz que sexo não é para Deus, replicou Rameshwara. Srila Prabhupada estava sentado num lado do compartimento e seus discípulos em frente dele. A barulhada dos vagões de trem a deslizar pelos trilhos às vezes tornava a conversa difícil. Se não há sexo em Deus, disse Prabhupada, então, como ele surgiu? Se Deus criou tudo, como então ele não criou o sexo? Srila Prabhupada explicou que o sexo existe tanto no mundo material quanto no mundo transcendental, sendo que o gozo sexual material é uma perversão do sexo puro e original que existe no Supremo Senhor Krishna. Portanto, o gozo sexual de Krishna não é em absoluto como o sexo material. De fato, é exatamente o oposto, assim como a realidade é o oposto de seu reflexo. Esses mundos materiais são sombras do mundo real, o mundo transcendental, as moradas eternas de Deus. Vocês não sabem como enfrentar o grupo adversário, disse Srila Prabhupada. Ele estava animado e com disposição para argumentar, entusiasmado para mostrar a seus discípulos como derrotar o adversário. Em certas ocasiões, ele descrevera o seu próprio mestre espiritual como Sinha, mestre leão, e agora eles o viam imbuído em um espírito de luta semelhante. Quanto mais oposição houver, mais defesas teremos que fazer, disse ele. Srila Prabhupada, perguntou Rameshwara, devemos pensar conosco mesmo que algum dia o movimento da consciência de Deus, Krishna, terá que administrar as cidades e as nações do mundo? Sim, replicou Prabhupada. Rameshwara perguntou, posso continuar? Rameshwara perguntou como os devotos poderiam realizar projeto tão colossal e ambicioso. A administração seria simplificada, explicou Prabhupada, já que os cidadãos viveriam uma vida pura e natural. Deste modo, os aspectos pesados e pecaminosos de um governo ateísta tornar-se-iam desnecessários e muitos problemas complexos estariam resolvidos. Ele deu o exemplo das comunidades agrárias autossuficientes, onde os homens ganham a vida trabalhando na própria terra. Mas somente através de programas educativos e depois de experimentar o gosto superior do prazer consciente de Deus, Krishna, disse ele, é que as massas passariam a contentar-se com a vida simples. Esse é o segredo, né? Vida simples e pensamento elevado. Atualmente é vida complicada e pensamento bagunçado. Rameshwara perguntou se os Estados Unidos se tornariam conscientes de Deus, Krishna, com uma minoria de pessoas conscientes de Deus, Krishna, tornando-se poderosa no governo, enquanto que as massas permaneceriam como pessoas comuns. Não, replicou Prabhupada. Pode-se introduzir a consciência de Deus, Krishna, de tal maneira que todos se tornarão devotos de Deus. Suponha que introduzamos a distribuição de Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus, e o canto do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, nas fábricas enormes. Eles imediatamente tornar-se-ão devotos. Seus corações serão purificados. Chetodapana Marjanam. Mas será como na Rússia, insistiu Rameshwara, onde apenas um pequeno grupo de pessoas controla a situação? Não. Assim não, a qualidade do povo mudará. Então quer dizer que só haverá um governo consciente de Deus, Krishna, sugeriu Rameshwara, quando a grande massa popular se tornar consciente de Deus, Krishna. Não, corrigiu Prabhupada. Você pode formar um governo com o apoio da minoria, porém a massa popular, devido a esta qualidade, deve seguir o exemplo da minoria. Num sentido, aquelas não eram preocupações imediatas, como os devotos
de Krishna administrariam o mundo inteiro, já que, por enquanto, a influência política dos devotos era insignificante? Contudo, respondendo a estas perguntas, Prabhupada estabelecia as futuras metas e táticas do movimento da consciência de Deus, Krishna. Rameshwara Swami, tanto como administrador quanto como idealista, queria saber exatamente como Srila Prabhupada via o mundo consciente de Deus, Krishna, no futuro. Embora tivesse as respostas, Srila Prabhupada indicou que o manejamento social ou político não se desenvolveria por meio de alguma nova formalidade, mas sim através da consciência de Deus, Krishna pura, transformando o coração das pessoas que cantassem Hare Krishna, ouvissem, estudassem as Escrituras e então organizando as coisas segundo os princípios básicos da consciência de Deus, Krishna. À medida que o trem ultrapassava a área densamente povoada de Bombay e entrava na zona rural, Srila Prabhupada olhou pela janela, apreciando a paisagem. Chegamos ao campo aberto, disse ele. Como é bom! Enquanto atravessávamos as áreas congestionadas, infernal, simplesmente infernal. Agora aqui estamos em campo aberto, como é bom! Entrar numa cidade oprime tanto a nossa consciência, disse Harishauri. Sim, disse Prabhupada. É aí que começa a sujeira. Papéis atirados por toda parte e as pessoas vivendo em condições infernais. Agora vejam como aqui é aberto e agradável. Portanto, organizem estes projetos rurais. Quando Rameshwara salientou que era necessário ter muito capital para se poder dar início a uma comunidade rural, Prabhupada simplesmente replicou que os devotos deveriam estabelecer o exemplo e que os outros automaticamente seguiriam o padrão exitoso. Rameshwara mencionou que nos Estados Unidos, embora os presidentes de templo da ISKCON Hare Krishna estivessem ávidos para fazer com que o máximo de pessoas aderissem ao movimento Hare Krishna, eles constataram que a maioria das pessoas era incapaz de elevar-se ao padrão exigido. Por isso, fazenda, disse Prabhupada, é preciso incentivá-los a ter um pouquinho de consciência de Krishna em seus próprios lares, sugeriu Rameshwara. Que cada um faça de seu lar um templo Hare Krishna. E Prabhupada discordou. Não, mandem-nos para a fazenda, Nova Vrindavan. Se as pessoas não tivessem inclinação para praticar austeridade, disse ele, então que vivessem ou que viessem para a fazenda com esposa e filhos e vivessem com todo o conforto em sua própria casa. E nas fazendas, eles teriam uma ampla variedade de empregos. Cada vez mais, disse Prabhupada, aumentaria o problema do desemprego e as pessoas seriam obrigadas a refugiar-se numa comunidade rural consciente de Deus, Krishna. Então é possível prever, disse Harishauri, que as condições materiais ficarão muito piores do que atualmente? Pode ser que sim, pode ser que não, disse Prabhupada. Isto não nos interessa. O que queremos é estabelecer uma sociedade ideal. Apesar de Prabhupada ter saído de Bombay sem tomar o seu de jejum, ele continuou falando durante 4 horas e então pediu para Harishauri servir o almoço. Os outros devotos deixaram o compartimento. Harishauri carregava todos os pertences pessoais de Prabhupada em 2 maletas a tiracolo, uma com 3 mudas de roupa, outra com o prato, a tigela e a colher e a lancheira, o barro sagrado e o espelho de Prabhupada. Ele viajava pelo mundo todo com apenas aquelas 2 maletas. Embora fosse o líder de um próspero movimento internacional, não guardava nada para si e viajava com pouca bagagem. Todas as doações que ele arrecadava, todos os lucros provenientes da venda de seus livros, todas as propriedades que possuía, tudo estava no nome da ISKCON.
E, não obstante, à hora de comer durante aquela empoeirada viagem de trem, o seu servo servia-lhe um elegante banquete vegetariano em tigelas e bandejas de prata. Embora Prabhupada não guardasse nada para si, Krishna encarregava-se de mantê-lo bem provisionado. Sentado de pernas cruzadas na poltrona do trem, Srila Prabhupada apontava o que queria dos compartimentos da lancheira de aço inoxidável que o seu servo colocou perante ele. Havia sabidis, puris, frutas e doces. Após escolher o que queria e começar a comer, Srila Prabhupada insistiu que Harishauri também tomasse o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Ao terminarem, Harishauri distribuiu os restos da refeição de Prabhupada entre os outros devotos, e Prabhupada deitou-se para descansar. À tarde, mais devotos reuniram-se no pequeno compartimento de Prabhupada, o qual continuou pregando, principalmente em resposta aos pontos levantados por Rameshwara Swami. Quanto à lavagem cerebral, disse Rameshwara, eles alegam que nosso estilo de vida tende a fazer com que o devoto se isole do mundo. Sim, disse Prabhupada, odiamos misturar-nos com vocês. Cavalheiros não se misturam com vagabundos. Corvos não gostam de viver entre patos e cisnes brancos não gostam de viver entre os corvos. Essa é a divisão natural, cada qual com seu igual. É muito incrível, né, Bimala? Cada qual com seu igual. Não vou nem falar nada, Bimala. Cada qual com seu... Prabhupada já falou tudo aqui, ó. Cada qual com seu igual. Tem gente que adora o cão e vive com o cão. É cada qual com seu igual, né? Fazer o quê? Eles têm uma lista de 5 ou 6 condições e dizem que na presença destas condições cria-se uma atmosfera adequada para a lavagem cerebral. Dizem que estamos impondo tais condições a nossos membros. E Prabhupada, sim, lavamos o cérebro mal e o tornamos bom. Esta é a nossa missão. Estamos eliminando toda a patifaria do cérebro. Seu cérebro está cheio de detritos, consumo de carne, sexo ilícito, jogos de azar. Logo estamos lavando Chetodapana Marjanam. E Prabhupada cita o verso inteiro aqui, ó. E aí explica que Abhadrani significa coisas ruins. As coisas ruins devem ser eliminadas. Você não limpa a sua casa? Você não limpa o seu quarto? Isto é lavagem cerebral? Alguém o acusa de algo se você mantém o seu quarto limpo? Mas você é tão patife que está nos acusando. Por que você está eliminando este lixo? Você protesta porque estamos jogando fora o lixo fora. Você protesta porque estamos jogando o lixo fora. Este é o nível de sua inteligência. Mas homens inteligentes jogam o lixo fora. Esta é a lei da civilização. Limpar é o que estamos fazendo. Segundo a civilização védica, na realidade você é um intocável. Agora estamos aqui tocando em você, portanto lave-se. Primeiro, você deve se lavar. Segundo a civilização indiana, o cão é intocável, mas ele é o seu melhor amigo. Logo você é intocável. Portanto, precisamos lavar o seu cérebro. Se você não lavar o seu cérebro, não conseguirá compreender Deus, Krishna. Dize-me com quem andas e te direi quem tu és. Você dorme com um cão, come com um cão, o seu melhor amigo é um cão. Então o que você é? Você precisa ser lavado, esfregado. Rameshwara fala, mas este é o argumento deles, que o padrão americano é se tornar culto em diferentes áreas, ciência, música, arte e literatura. Este padrão de cultura e educação vem do ideal renascentista europeu.
Porém, em nosso movimento Hare Krishna, isolamo-nos destas coisas e só lemos a coleção de livros, a literatura consciente de Deus, Krishna. E Prabhupada fala: esta outra não é cultura. Se há mudanças, isso significa que não há cultura. Isto é manodharma, invenção mental. Sim, queremos acabar com seus disparates. Esta é a nossa missão. As pessoas inteligentes estão aderindo a este movimento Hare Krishna. E você, faça o mesmo. Rameshwara levantou a objeção de que as crianças conscientes de Deus, Krishna, não estão preparadas para frequentar escolas públicas e universidades. E Srila Prabhupada replicou que elas estavam sendo salvas. Mas, e se elas quiserem mudar de vida mais tarde? Perguntou Rameshwara. Elas são conscientes de Deus, Krishna, desde o berço, replicou Prabhupada. Esta é a perfeição da vida. Elas são perfeitas desde o começo de suas vidas. E você está frequentando a faculdade, mas está se tornando super incivilizado, como os cães e os gatos, ficando nu e fazendo sexo na rua. Qual é então o valor de semelhante educação? Parem com todas essas faculdades e universidades. A situação do ser humano melhorará quando fecharem estas instituições. Rameshwara fala: se afirmamos que nossos membros são cavalheiros, por que então queremos saber... Desculpem, tá, Bimala, pare de me pressionar. Rameshwara fala: se afirmamos que nossos membros são cavalheiros, por que então queremos saber eles? Querem saber... de novo errei. Pare de me apressar, Bimala, deixa eu ler isso aqui. Rameshwara fala: se afirmamos que nossos membros são cavalheiros, por que então querem saber eles? Esses devotos vão para os aeroportos incomodar tantas pessoas. E Prabhupada fala: eles não estão incomodando, estão educando. O ladrão que é aconselhado a não roubar sente-se incomodado. De qualquer modo, o conselho é bom. Rameshwara fala: eles dizem que isto é invasão de privacidade. Todo homem tem o direito de pensar da maneira que quiser. E Prabhupada: sim, por isso tem o direito de pensar desta maneira e vender livros. Rameshwara fala: mas se eu não quero ouvir a sua filosofia, por que vocês as impõem? E Prabhupada responde: não estamos impondo nada, a filosofia é boa, estamos divulgando-a, levem-na, vocês serão beneficiados, e eles estão sendo beneficiados, os que leem estão sendo beneficiados. E por que vocês fazem propaganda, cartazes enormes? Venham, comprem, por que nos impõem a sua chamada bondade? Por que fazem isso? E a batalha continuou de um lado para o outro, hora após hora, Rameshwara soltando todos os argumentos contra o movimento Hare Krishna e Srila Prabhupada derrotando-os todos. Prabhupada taxava os argumentos de infantis e tolos, lhe criticava vigorosamente o comportamento materialista do qual eles brotavam. Com o apoio das escrituras védicas e da lógica, ele provou que o não devoto carece de boas qualidades e é inferior a um animal devido à sua falta de consciência de Deus, Krishna. Semelhante pessoa, disse ele, não tinha direito de criticar ninguém, e tais críticas só demonstravam sua ignorância do verdadeiro propósito da vida humana. O trem parou em Mamadi, Jalgaon e Kandua, ou coisa parecida, bem como em outras cidadezinhas e entroncamentos, e o dia passou rapidamente, enquanto Prabhupada e seus discípulos continuavam o debate. Prabhupada estava absorto em defender o movimento Hare Krishna. Ele adorava lutar em nome do Senhor Krishna Chaitanya. Evidentemente, ele falava principalmente para o benefício de seus discípulos, mas, além disso, expressava sua compaixão para com todos os seres e sua dedicação ao movimento da consciência de Deus, Krishna. Eles gastam tanto para aumentar o poderio militar, continuou Prabhupada.
Se não realizarem sacrifícios, como haverá chuva? Haverá guerra, devastação. É uma civilização muito desprezível. Estão desencaminhando todo mundo, matadores da alma. É o cego guiando o cego. Mesmo que advenham dificuldades, devemos prosseguir cumprindo a missão de Deus, Krishna. Que os cães continuem latindo. Não faz mal. Se formos sinceros com Krishna, conquistaremos a vitória. O resultado externo não é tão importante. Devemos agir segundo a orientação de Deus, Krishna. Naturalmente desejamos ver bons resultados, porém, mesmo que não obtenhamos bons resultados, não faz mal. Devemos ser sinceros com Krishna, dar o máximo de nós sem enganá-lo. Este é o nosso dever. Como servos, não devemos enganar o amo com resultado ou sem resultado. O devoto não fica triste se não obtém resultado algum, não importa. O Senhor Krishna Chaitanya diz: eu trouxe o Harinama para Benares, mas aqui todos são impersonalistas. Então, se ninguém aceitá-lo, não há problema, leva-o de volta. Contudo, devemos dar o máximo de nós em nosso trabalho de divulgação. Por favor, leve isto. Esta é a nossa missão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como o Prabhupada falou, né? Simplesmente cante Hare Krishna e seja feliz. De quando em quando, o Srila Prabhupada parava de falar para cantar Hare Krishna no rosário. Ele cantava Hare Krishna um pouco e então passava a discutir outro assunto. É sempre com o rosário na mão, sempre cantando Hare Krishna mesmo, né? Nos debates, bate-papo e etc. Rameshwara Swami continuava a incitar as controvérsias, ansioso para fortificar as suas próprias convicções e capacidade de pregação, ouvindo os argumentos diretamente de Srila Prabhupada. É muito comum eles dizerem: não é com a religião que estamos preocupados, mas sim com a lavagem cerebral e o controle da mente. Vocês cantam Hare Krishna tantas horas por dia. Você não tem nada a ver com isso, interrompeu Prabhupada bruscamente. Por que é que o que eu faço lhe incomoda? E Rameshwara fala: mas vocês estão tirando a oportunidade de esses rapazes pensarem ao fazerem com que eles cantem Hare Krishna tantas horas. E Prabhupada fala: vocês são ladrões e querem nos raptar. Por que eu deveria dar-lhes alguma oportunidade? Só porque eles estão cantando Hare Krishna, vocês os acusam de fazer lavagem cerebral. O seu interesse é que eles não cantem Hare Krishna, mas vocês não podem fazer isso. E Rameshwara fala: mas eles dizem que isso suprime a liberdade de pensar. E Prabhupada fala: esta é a controvérsia, mas vocês querem tomar a liberdade dele e ainda assim estão nos acusando. E Prabhupada disse que se deveria primeiro fazer um teste que determinasse o que é uma religião genuína. Dizemos que religião é a lei fornecida por Deus, disse Prabhupada. E não importa o nome que se dá a Deus. Se o chamamos de Krishna, isto não significa que ele não seja Deus. Assim, em vez de se desafiar o movimento Hare Krishna, deve-se convocar uma reunião que debata e chegue a uma decisão quanto ao conceito de religião genuína. Dizemos que Deus é um só e que religião é o conjunto de leis por ele promulgadas. E Rameshwara fala: mas os cristãos dizem que, segundo a Bíblia, se Deus quisesse que acreditássemos em Krishna, ele nos teria revelado tal nome no Monte Sinai e nos teria transmitido isto através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o único caminho. E Prabhupada: está certo, mas Jesus Cristo não explicou mais coisas a vocês porque vocês são patifes. Vocês não conseguem seguir sequer uma de suas instruções. Não matarás. Jesus Cristo não era tolo e foi bem claro.
mas vocês são tão patifes que não conseguem compreendê-lo. Por isso, ele os evitou, seus patifes. Vocês não são capazes de seguir nada do que ele disse. Então, o que será que vocês compreenderão? Por isso ele parou de falar. Irameshwara fala: eles também dizem que vocês estão desfazendo lares. E Prabhupada fala: está certo, passamos a fazer parte da família de Deus, Krishna. E Harishauri fala: mas se vocês são realmente seguidores de Deus, por que estão desfazendo lares? Não deveriam ter amor por todo o mundo? Irameshwara fala: um dos mandamentos é que se deve honrar pai e mãe. E Prabhupada replicou que um devoto ama sua mãe e seu pai, ensinando-lhe a consciência de Deus, Krishna. E Harishauri fala: minha mãe pode confirmar isso? Quando eu ainda estava em casa, ela dizia ser impossível conviver comigo. Ao encontrar-me mais tarde, ela constatou que eu melhorara bastante. E Prabhupada fala: muitos pais podem confirmar o que eu digo. O pai e a mãe de Hayagriva também. Irameshwara fala: meus pais também pensam assim. Antes eu não consegui me relacionar com eles, porém agora que sou devoto de Deus, Krishna, pretendo realmente ajudá-los. E Prabhupada fala: há muitos pais e mães que apreciam nosso movimento Hare Krishna. Nenhum de nossos discípulos desrespeita os seus pais. Por quê? Eu nunca disse para vocês desrespeitarem seus pais. Na iniciação de Brahmananda, a mãe dele veio visitar a cerimônia, e eu disse a Brahmananda: primeiro pegue a poeira dos pés de sua mãe e depois preste-me reverências. Assim, em primeiro lugar, ele prestou suas reverências à mãe dele. Eu disse a ele: você tem uma boa mãe. Caso contrário, como ela teria um filho como você? Eu sempre digo isso, nunca mando ninguém desrespeitar os pais. Em casos específicos, se o pai e a mãe são demônios, o devoto não deve se associar com eles. Mas nunca mandamos nossos devotos desfazerem seus lares. Irameshwara fala: acho que esgotamos todos os nossos argumentos. E Prabhupada, ávido para continuar o debate, fala: você disse que fazemos os devotos passarem fome. Que provas você tem disso? Irameshwara fala: sim, eles também argumentam. Eles argumentam que só deixamos os devotos comerem 2 vezes ao dia e que, por não haver carne, a alimentação é muito pobre em proteínas. E Prabhupada fala: isso depende de cada um. Se alguém gosta de comer esse tipo de alimento, você não tem direito de forçá-lo a comer outra coisa. Aí é você que está se valendo da força. As pessoas são diferentes e gostam de tipos de alimentos diferentes. Se alguém gosta de comer 2 vezes ao dia, por que você insiste que ele coma 3 vezes? Cada um escolhe a sua maneira de se alimentar. Irameshwara fala: e dormir apenas 4 ou 5 horas é muito pouco. E Prabhupada: sim, porque dormir é um desperdício de tempo. Irameshwara fala: mas isso deixa a mente muito fraca. E Prabhupada fala: seu patife, você não tem nada para fazer, dorminhoco. Napoleão costumava dormir 1 hora, 2, 1 ou 2 horas por dia, e ele era um homem muito ocupado. Do mesmo modo, eles estão muito ocupados em consciência de Deus, Krishna. Os grandes homens não dormem muito. Dormir é mero desperdício de tempo. Se o devoto não dorme muito, isso é um sinal de sua grandeza. Está vendo, Bimala? Vou anotar isso aqui. Os grandes homens não dormem muito. Espera aí, deixa eu anotar isso aqui. Tá, depois você vê se vai usar ou não. Só estou anotando aqui, tá louco. Os grandes homens não dormem muito. Dormir é mero desperdício de tempo. Se o devoto não dorme muito, isso é um sinal de sua grandeza.
Quando Rameshwara Swami argumentou que os adversários tinham psicólogos para testemunhar contra nós, Prabhupada replicou: nós também temos os nossos psicólogos. Após ter conversado a tarde inteira e noite adentro, Prabhupada mandou os devotos descansarem. Ele se deitou às 10 horas e Hari Shauri massageou-lhe as pernas. Na realidade, concluiu Srila Prabhupada, os argumentos deles não são muito sólidos, por isso, este nada mais é que o plano de Krishna para nos ajudar a conquistar uma certa projeção. Isso nos fará mais populares. Segundo disse ele, a oposição era apenas outra oportunidade para pregar. Porém, se quisessem lidar adequadamente com processos legais e outras sérias espécies de oposições, os devotos teriam de saber como pregar e teriam que ser fortes transcendentalmente. Ele estava preparando seus homens para a batalha, pregando para eles dia e noite na longa viagem de trem para Allahabad. Allahabad, 12 de janeiro. Quando o trem chegou às 9 da manhã, meia dúzia de renunciados discípulos de Prabhupada, juntamente com um grupo de canto e dança público de Hare Krishna de cerca de 50 devotos, lá estavam para recebê-lo. Eles haviam trazido o automóvel de Prabhupada desde Delhi, e Prabhupada viajou de carro pelo curto percurso da estação até o local do Mela. Milhares de peregrinos a pé em rickshaws congestionavam as ruas, tornando lenta a marcha do carro de Prabhupada. Enfim, a estrada terminou, mas o tráfego continuou pelo terreno arenoso ao redor do Triveni, a confluência dos rios Saraswati, Ganga e Jamuna. Ali, em poucos dias, cresceram uma verdadeira cidade de tendas. Já havia 2 milhões de pessoas acampadas e estavam chegando mais milhões de pessoas todos os dias. Cada grupo espiritual da Índia tinha ali o seu conjunto de tendas protegido por uma cerca de bambus. Enquanto o carro movia-se lentamente, Prabhupada sorriu ao ver um grupo de discípulos seus circulando pelos acampamentos e fazendo o canto e dança público de Hare Krishna. Mas ele só alcançou o acampamento da ISKCON Hare Krishna depois de atravessar a principal e bem congestionada área de acampamentos e dar na extremidade mais remota do Triveni. As tendas da ISKCON, a maioria das quais havia sido montada cerca de meia hora antes da chegada de Prabhupada, estavam localizadas perto de uma ponte ferroviária numa ilha chamada Ganga Dwipa. E a área de banho do Triveni ficava a uma distância de 20 minutos a pé dali. Os organizadores do festival haviam providenciado toaletes externos bem simples, bicas de água e uma cozinha composta de divisórias de pano e um buraco no chão e alguns tijolos. Confirmando as expectativas de Srila Prabhupada, a Kumbh Mela transcorria sob as costumeiras circunstâncias de austeridade, mas ele estava insatisfeito com a remota localização do acampamento. E ao ficar sabendo que os fios elétricos não chegavam à área onde eles estavam, ficou ainda mais insatisfeito. Como poderiam as pessoas vir ao programa noturno se não havia luzes? Ele mandou chamar Bhagavata e Gurudasa, os encarregados da organização do acampamento da ISKCON Hare Krishna. Quem conseguiu esta área aqui? Esbravejou ele. Quando cheguei aqui, disse Bhagavata, esta área estava vazia. Aí me informaram, vamos colocá-los nesta ilha. O governador Kalapatri Maharaja e Maharishi Mahesh Jogi também vão acampar aqui. Pensei que o Senhor ficaria aqui com todas as grandes personalidades. E Srila Prabhupada riu. Você é tão inexperiente que eles os enganaram. Não faz mal, você não sabia. É os indianos safados. É o que mais tem, indiano safado. Mais tarde, porém, ao ser informado que Bhagavata e Gurudasa não tinham conseguido alimento suficiente para distribuição em massa, ele ficou irado.
Novamente mandou chamar Bhagavata. Por que não está havendo distribuição de Krishna Prasadam hoje à noite? E quis saber ele. Bem, Prabhupada, não sei, gaguejou Bhagavata. Eles não compraram nenhum alimento. Mas por que eles não compraram? Perguntou Prabhupada furioso. O que há com vocês? Vocês americanos são grandes esbanjadores, só fazem desperdiçar dinheiro. Por que não há nenhum alimento em estoque? Por que não estocaram arroz, ervilha e trigo? Por que vocês não pensaram nisso? O que há com vocês? Vocês são os desmiolados. Gastam 5 rúpias de táxi para ir e 5 rúpias de táxi para voltar e compram 1 rúpia de arroz. Essa é a sua mentalidade. Vocês são ridículos. Gostam de fazer comprinhas e aproveitam para passear. Vocês nunca aprendem a comprar a quantidade suficiente que precisam utilizar. Vocês não conseguem pensar desta maneira. E por que montar um acampamento bem debaixo do viaduto da estrada de ferro? Por que cometeram este erro? Já ouviram a barulhada do trem? Este festival Hare Krishna fracassou. Nem alimentos estão distribuindo. Após 20 minutos de reprimendas, Prabhupada dispensou Bhagavata. Pouco tempo depois, Prabhupada mandou chamar Bhagavata outra vez. Bhagavata Maharaja começou ele, embora Bhagavata não fosse um renunciado, não fosse um Maharaja. Se você puder pelo menos providenciar luzes para o acampamento, terá feito algo de bom. Você pode fazer isso? E Bhagavata disse que sim. Aquela noite o acampamento da ISKCON Hare Krishna ficou iluminado, muito embora, como em todos os demais acampamentos, faltasse luz de quando em quando. A primeira noite apenas poucas pessoas visitaram a grande tenda Hare Krishna da ISKCON. Estava frio, úmido e ventava bastante. Srila Prabhupada preferiu ficar acordado a noite inteira em sua escrivaninha, a deitar-se na cama fria. Usando todas as suas roupas, suéteres e um casaco com capuz, um chadar e luvas, ficou sentado em sua escrivaninha na escuridão. Um aquecedor de querosene pouco adiantava para aquecer a tenda. Rameshwara Swami também ficou acordado a maior parte da noite, reacendendo o pavio do aquecedor que apagava de minuto em minuto por causa do vento que invadia a cabana. Srila Prabhupada amanheceu resfriado com o nariz escorrendo e os olhos lacrimejando. Ele não foi tomar banho no rio, mas utilizou a água gelada da bomba próxima à sua tenda. Tinha as mãos e os pés inchados, agora que já acontecera com ele. Desculpem, errei, pulei uma palavra aqui, peraí, Bima. Tinha as mãos e os pés inchados, algo que já acontecera com ele, ao passar mal em outra ocasião. Quando os devotos sugeriram que Prabhupada não ficasse no acampamento, ele insistiu, queria pregar. As pessoas começavam a descobrir o seu acampamento Hare Krishna e queriam vê-lo de maneira que ele desejava ficar e pregar. Kumbh Mela, disse ele, era uma oportunidade que os devotos tinham de pregar e não apenas de tomar banho no Ganga. Os devotos apinharam-se na tenda de Srila Prabhupada para lhe oferecer adoração matinal e assistirem à aula do Śrīmad Bhagavatam. Não lhe trouxeram guirlanda, mas ele não fez comentário algum a respeito. Ao término de sua breve palestra, o sol surgira. Ele pediu que Harishauri colocasse o catre do lado de fora, onde descansou e mais tarde foi massageado ao sol. Durante sua massagem, Prabhupada ficou observando a ponte ferroviária e disse se lembrar daquela época em que viviam em Allahabad. Disse que seu pai havia sido cremado debaixo da ponte na mesma ilha de Gangadvipa em 1930. Naquela tarde chegou de Mayapur um grupo de devotos, alguns dos quais logo reclamaram com Prabhupada da má organização da tenda Hare Krishna da ISKCON.
Prabhupada pediu-lhes que tentasse salvar o programa distribuindo tantos livros quanto fosse possível, de modo que os devotos puseram-se a distribuir edições em hindi dos livros de Prabhupada. Os devotos saíram cantando Hare Krishna e distribuindo livros pela rua principal, deparando em primeiro lugar com os acampamentos de diferentes shivaístas, sentados ao redor de suas fogueiras usando apenas tangas. Muitos deles, com seus cabelos emaranhados, os seus corpos cobertos de cinzas, fumavam haxixe e as baforadas em cachimbos de tilam. Perto dali, no outro lado da rua, estavam os acampamentos de devotos de Deus da Ramanuja, da sucessão discipular de Ramanuja. Apesar de também serem renunciantes e a aparência deles ser semelhante à dos shivaístas, eles eram mais amistosos. Ficaram contentes de ver os devotos e exclamaram Hare Krishna, Hare Rama. A piedade daqueles milhões de peregrinos deixou os devotos estupefatos. Ao verem aproximar-se o grupo de canto e dança público de Hare Krishna, muitas pessoas prostravam-se em reverências, outras rolavam no chão ou pegavam a poeira dos pés dos devotos e colocavam na boca. E apesar de muitos dos peregrinos serem pobres, eles adiantavam-se e depositavam pelo menos algumas paisas dentro do pote que um dos devotos carregava. Aqueles que davam uma rúpia recebiam um livro, e os livros tornaram-se tão populares que as pessoas passaram a pedi-los pelo nome. Como algumas pessoas atirassem dinheiro, os renunciados pegavam-nos com seus sobredotes, estendendo-os como se fossem aventais. Ao final do dia, os devotos tinham distribuído cerca de 7.000 livros. Na segunda noite, Srila Prabhupada novamente ficou acordado enquanto Rameshwara Swami em vão tentava manter o aquecedor funcionando. Harishauri colocara o ditafone de Srila Prabhupada sobre a escrivaninha, mas Srila Prabhupada não tocou nele. 14 de janeiro, terceiro dia de Srila Prabhupada em Allahabad. Foi o primeiro dia de banho auspicioso na Kumbh Mela e seria uma oportunidade especial para a distribuição de livros. Um grupo de canto e dança público de Hare Krishna da ISKCON, com cerca de 50 rapazes e vários meninos da escola do mestre espiritual indiana, foi muito bem recebido enquanto percorria a área da Mela. À 1:30 da tarde, a hora do banho auspicioso, o grupo de canto e dança público de Hare Krishna dirigiu-se ao Triveni. Neste percurso, o grupo foi auxiliado pela polícia, que abriu o caminho para eles até a beira do rio. Ao entardecer, eles já haviam distribuído 8.000 livros, e pela primeira vez desde que haviam chegado, Prabhupada expressou o seu prazer com o sucesso deles. Ordenou que alguns dos renunciados ficassem na mela até que todos os livros fossem distribuídos. Na manhã seguinte, a despeito de seu mau estado de saúde, Prabhupada deu uma caminhada. Rodeado por cerca de 25 discípulos, ele caminhava a passos lentos. Embora fosse uma pessoa de baixa estatura rodeada por renunciados altos, os peregrinos da Kumbh Mela podiam reconhecer facilmente a sua posição preeminente e transpunham as fileiras de devotos para oferecer reverências aos pés de Prabhupada. Quando via as pessoas se aproximando, Prabhupada parava de caminhar e deixava que elas tocassem em seus pés, não obstante as objeções de seus discípulos. Ele já estava doente e, segundo explicara em seus livros, um devoto pode adoecer se pessoas pecaminosas tocam em seus pés. Mesmo assim, ele não fazia objeções. Srila Prabhupada programara ficar na Mela até dia 21 de janeiro, mas os seus discípulos pressionaram-no a ir para um lugar mais adequado para a sua saúde. Nenhum deles jamais o tinha visto tão doente, e isso os preocupava. Mas minha única ambição, disse Prabhupada, é que esse mundo de gente possa se iluminar. Começava a circular a notícia de que Srila Prabhupada, o mestre do movimento Hare Krishna,
encontrava-se em um acampamento em Gangadwipa e cada vez mais pessoas vinham vê-lo. Ele disse que os peregrinos da Kumbh Mela esperavam encontrar ali todos os santos e preceptores espirituais da Índia, de forma que ele se sentia na obrigação de ficar até o dia 21. Rameshwara Swami tentou dar conselhos a Prabhupada. Srila Prabhupada, disse ele, há algo muito mais importante do que o Senhor dar a audiência a estas pessoas, e isso é o seu trabalho literário. Apenas alguns milhares de pessoas vê-lo-ão aqui, mas se o Senhor continuar escrevendo, distribuiremos os seus livros aos milhões. Aí milhões de pessoas terão a sua audiência. Não há recursos para o Senhor escrever aqui. Faz muito frio e sua saúde está fraca. Vamos seguir para Bhubaneswar, onde faz calor e a água é saudável. Srila Prabhupada mencionara Bhubaneswar em outra ocasião devido à água do Bindu Sarovara, que, segundo se supunha, tinha propriedades medicinais especiais. E ele gostou do argumento de que seu trabalho literário era mais importante do que ele permanecer em Allahabad para beneficiar alguns milhares de peregrinos. Era muito doloroso para os devotos de sua equipe pessoal, seu secretário, servo e cozinheiro, ver Prabhupada submetendo-se a semelhantes austeridades em estado de saúde tão precário. Finalmente, Prabhupada concordou em ir, chamou Gurudasa e Bhagavata e deu-lhes um derradeiro castigo verbal pela tenda Hare Krishna mal organizada. Então, na tarde do dia 15, preparou-se para partir. Rameshwara Swami e Gurudasa foram à estação ferroviária comprar passagens, mas descobriram que os trens estavam todos lotados para as próximas semanas. Em busca de uma concessão especial, dirigiram-se ao escritório ferroviário local, um confortável vagão de trem recém-restaurado, onde calharam de encontrar aquele amigo de Bombay, o Sr. Gupta. Contaram-lhe a respeito da doença de Prabhupada e de seu desejo de partir logo para Calcutá. O Sr. Gupta telefonou para Bombay e providenciou que se acrescentasse um vagão de primeira classe a um trem proveniente de Bombay rumo a Allahabad. Os devotos agradeceram profundamente ao Sr. Gupta, o qual pôs-se a propor que Srila Prabhupada viajasse por toda a Índia num vagão de luxo como aquele em que eles estavam. Os devotos conversaram com ele sobre a possibilidade de comprar ou alugar semelhante vagão, que lhes pareceu uma possibilidade interessante. Porém, o milagre imediato fora providenciado, um vagão para afastar Prabhupada das grandes multidões da Kumbh Mela e levá-lo a Calcutá. Após um difícil passeio de carro avançando lentamente pelas multidões do Triveni até a estação ferroviária, Prabhupada e seu grupo chegaram enfim à estação, onde funcionários do governo ajudaram-no e a seus discípulos com suas bagagens e acomodaram-nos confortavelmente. Do ponto de vista dos devotos, aquele era o respeito que se deveria prestar a um devoto puro de Deus, a pessoa mais importante do mundo. Não obstante, era raro ele receber tal tratamento. Srila Prabhupada estava satisfeito e pediu a seu secretário que datilografasse uma carta agradecendo ao Sr. Gupta por cuidar de Prabhupada, como um pai toma conta de seu filho. Ele convidou o Sr. Gupta e sua família a comparecerem ao vindouro festival de Goura Purnima em Mayapur. Durante a viagem de trem para Calcutá, Srila Prabhupada reiterou seu descontentamento com a má organização da tenda Hare Krishna da ISKCON na Kumbh Mela. Vinham milhares de convidados à tenda Hare Krishna sem receber o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Determinado a evitar que se repetisse o mau exemplo, ele ditou a seguinte carta a todos os presidentes de templo da ISKCON Hare Krishna. Vixe, carta grande, tá? Por favor, aceitem minhas bênçãos. Espera aí, deixa eu tomar água.
Por favor, aceitem minhas bênçãos. A partir desta data, vocês devem providenciar para que haja em cada templo suficiente estoque de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para distribuição. Mantenham 2 ou 3 cozinheiros de primeira classe sempre a postos. Sempre que chegar algum visitante, deve-lhes servir Krishna Prasadam. Todos devem providenciar isto, que os cozinheiros preparem de 10 a 20 pratos de cada vez com puris e sabji, e então acrescente halava e pakoras, de maneira que todo visitante seja servido imediatamente. Sempre que aparecer um cavalheiro no templo, sirvam-lhe um prato de Krishna Prasadam. À medida que forem sendo distribuídos 20 pratos, os cozinheiros deverão preparar mais 20 pratos e armazená-los. Se até o final do dia ninguém aparecer, que nossos próprios rapazes tomem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para ela não estragar. Não quero desculpas, como acabou a Krishna Prasadam, ainda não está pronta, não temos com que cozinhar e etc. Quer este programa implantado com seriedade. O templo Hare Krishna é dirigido por Shrimati Radharani Lakshmi Ji. Logo, por que haveria carência de algo? Nossa filosofia é, caso apareça alguém que tome Krishna Prasada, cante Hare Krishna e seja feliz. Krishna está suprindo tudo. Krishna não é pobre. Por que então deveríamos negar algo a alguém? Vocês devem pôr este programa em execução a qualquer custo. Não há dificuldade alguma. Só é necessário que haja uma boa administração, Vishnu. Então, meu amigo, não é o que tem por aí. Não estão obedecendo Prabhupada, Bima. A maioria, né? Só é necessário que haja uma boa administração. Terminado o dia, vendam a Krishna Prasada que sobrar ou distribuam-na entre os devotos. Se acreditamos que Krishna é o provedor e mantenedor de todos, por que então deveríamos ser avarentos? Isso significa que perdemos a fé em Krishna e julgamos ser os executantes e provedores. Temos confiança de que Krishna fornecerá tudo, que o mundo inteiro vem até nós e nós os alimentaremos. Portanto, por favor, iniciem logo este programa e executem-no bem. Srila Prabhupada pediu para ouvir os comentários sobre seus livros, publicados em O Movimento da Consciência de Deus, Krishna é autorizado. Seu secretário leu um comentário após o outro, intelectuais elogiando a obra de Prabhupada e pedindo-lhe que continuasse a produzir livros tão valiosos. Após ouvir os comentários, Prabhupada deitou-se para descansar. A caneta é mais poderosa que a espada, declarou Rameshwara Swami. Sim, respondeu Srila Prabhupada, é uma revolução. Era nisso que eu pensava enquanto escrevia sem parar. Os comunistas mudaram a vida de pessoas em todo o mundo com sua literatura vazia e suas promessas falsas. Por que não iniciar uma revolução com base no conhecimento real, absoluto? Após o frio intenso da Kumbh Mela, Prabhupada recuperara-se num par de dias em Calcutá. Já não estava resfriado, mas persistia a inchação das mãos e dos pés, bem como outros males. Externamente ele estava diabético e sofria de má digestão, bem como de definhamento geral das faculdades físicas, comum a um corpo de 81 anos. Poxa vida, olha o que nos espera aí. É para quem viver, é quem continuar vivo. Mas no caso aqui de Prabhupada, aceitou os pecados de 10 mil discípulos, imagine, né? E falou que seus seguidores deveriam fazer mais discípulos que ele. Poxa vida, em se tornar mestres espirituais e fazer mais discípulos do que ele. E olha o que aguarda a nós aqui, ó. Ele estava diabético e sofria de má digestão, bem como de definhamento geral das faculdades físicas, comum
a um corpo de 81 anos. Ele não estava em condição adequada para fazer viagens frequentes, trabalhar arduamente, dar palestra todos os dias e se envolver exaustivamente na administração. Não obstante, Prabhupada era transcendental à sua aparente condição material. Apesar de às vezes indagar a respeito de tratamentos médicos, mantinha-se a maior parte do tempo indiferente à sua saúde precária. Mesmo depois de receber o conselho de um médico ou de ele próprio concluir o que era bom para a sua saúde, acabava ignorando tudo isso em favor do que achava ser o melhor para propagar a consciência de Deus, Krishna. Antes, em Vrindavana, sentira-se melhor bebendo água fresca do poço e por isso pensou que também se recuperaria bebendo a água do famoso Bindu Sarovara, próximo a Bhubaneswar. Além disso, a ISKCON Hare Krishna acabara de obter a doação de um pequeno lote de terra nos arrabaldes da cidade de Gaura Govinda. Tem uma vírgula aqui, eu tropecei nela mesmo. Além disso, a ISKCON Hare Krishna acabara de obter a doação de um pequeno lote de terra nos arrabaldes da cidade. E Gaura Govinda Swami, discípulo de Prabhupada, natural de Orissa, fora para lá, construíra 2 habitações simples e planejava agora construir um templo. A viagem de trem de Calcutá a Bhubaneswar durava 12 horas, outra oportunidade para Rameshwara Swami fazer o seu interrogatório. Seu compromisso de 30 dias como secretário de Prabhupada estava quase encerrado. E então ele regressaria a Los Angeles para reassumir os seus deveres na BBT americana. Ele viera à Índia com o firme propósito de perguntar a Prabhupada se haveria uma guerra mundial e, se houvesse, como continuaria a distribuição de livros e como seria introduzida no futuro uma nova ordem mundial de consciência de Deus, Krishna. E Prabhupada respondera a muitas de suas perguntas, mas sempre havia mais. O expresso de Puri saiu de Calcutá por volta das 10 da noite. Após tomar uma massagem, Srila Prabhupada deitou-se na cama inferior do beliche para descansar, e Harishauri e Rameshwara deitaram-se no beliche do lado oposto. Por volta da meia-noite, Prabhupada acendeu a sua luz, sentou-se e pôs-se a cantar suavemente Hare Krishna em seu rosário. Alguns minutos depois, Rameshwara acordou e, vendo seu mestre espiritual acordado, prestou-lhe reverências e também sentou-se ansioso para ouvi-lo falar algo. Logo, Prabhupada pôs-se a falar sobre a inevitabilidade da guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos aderissem à consciência de Deus, Krishna, a guerra seria inevitável. A única maneira de acabar com a impiedade do comunismo. Tá vendo, Bimala? E tem gente que fala que Prabhupada apoia o comunismo, né? Não lê os livros de Prabhupada, né? Onde eu estava... Mesmo que os Estados Unidos aderissem à consciência de Deus, Krishna, a guerra seria inevitável. A única maneira de acabar com a impiedade do comunismo. Quando Rameshwara perguntou se tal guerra seria deflagrada enquanto ele ainda estivesse vivo, Prabhupada respondeu que era difícil predizer tal coisa. Dependia, disse ele, da distribuição de livros e revistas Back to Godhead, em português De Volta ao Supremo, pelos devotos de Deus, Krishna. Embora na Rússia o governo tentasse controlar rigorosamente a divulgação de qualquer literatura, os livros conscientes de Deus, Krishna, iam assim mesmo penetrando o cerco e tornando-se populares. Os líderes comunistas estavam ficando com medo, porém também tinham certo respeito pela cultura indiana. Prabhupada disse que se a distribuição de livros aumentasse, os Estados Unidos e em seguida o mundo inteiro tornar-se-iam conscientes de Deus, Krishna. Portanto, você precisa divulgar o movimento Hare Krishna cada vez mais, disse ele.
Esta oposição às acusações de que fazemos lavagem cerebral significa que eles estão reconhecendo nisto uma cultura. Quer gostem, quer não, eles a reconhecem como algo permanente. Prabhupada disse não ter nenhum objetivo político, mas sabia que a cultura védica, aliada ao dinheiro americano, poderia salvar o mundo inteiro. Pense sempre em termos do mundo inteiro, disse ele, e não apenas numa nação. Esta é a nossa pregação, este é o dever do GBC. A conversa prosseguiu por mais de 2 horas, deixando Rameshwara inteiramente satisfeito com as instruções íntimas. Embora ele já houvesse feito antes algumas das mesmas perguntas sobre a distribuição de livros e a guerra, Prabhupada preferira não respondê-las. Agora, porém, ele revelava alguns de seus pensamentos, tal como um pai instruindo a um filho fiel. Eram primitivas as condições na terra da ISKCON, em Bhubaneswar. 2 pequenas cabanas de pau a pique com telhados de sapê. Srila Prabhupada ocupou um dos quartos de uma das cabanas e seu servo e secretário o outro. Haviam instalado eletricidade na propriedade havia poucos dias, de modo que Harishauri colocara uma lâmpada e o ditafone na escrivaninha de Prabhupada. A segunda e pequena edificação distante uns 7 metros da cabana de Prabhupada era uma minúscula e provisória sala de templo. Um esfarrapado toldo de lona estendia-se na área aberta entre as 2 construções e embaixo dele ficava o assento elevado de Prabhupada, ali colocado para que ele pudesse dar aulas em reuniões ao ar livre. Também foram armados no terreno 2 tendas alugadas para acomodar devotos visitantes durante a permanência de Prabhupada. As instalações sanitárias externas de Prabhupada, localizadas uns 7 metros atrás de sua cabana, consistiam em uma latrina e uma área de banho separada. Srila Prabhupada não se importou com as instalações primitivas, de fato ele gostou delas. Embora estivesse adoentado e para o seu conforto pessoal pudesse estar residindo no Ocidente em confortáveis prédios à sua escolha, uma mansão em Londres, um castelo em Paris, um apartamento de cobertura em Nova York, ele sentia-se perfeitamente à vontade e feliz, morando numa primitiva cabana de sapê e pau a pique, num ermo pedaço de terra na empoeirada Orissa. Sentado no assento elevado ao ar livre, Prabhupada falava a um pequeno grupo de devotos e alguns aldeões locais. Shri Krishna Chaitanya, dizia ele, tinha 2 lugares favoritos, Bengala e Orissa. E em Orissa, Jagannatha Puri, ele passou os últimos 18 anos de sua vida. Foi a Vrindavana e ao sul da Índia, mas então voltou a Orissa para ficar com seus associados pessoais, Shri Ramanandarai, Sarvabhauma Bhattacharya e Sikhi Mahiti. Prabhupada citou uma referência das escrituras indicadora de que o movimento transcendental desta era será iniciado em Utkala ou Orissa. Srila Prabhupada disse que Orissa era muito especial para os devotos de Deus da Gaudiya e que seu próprio mestre espiritual também nascera ali, em Puri. Agora temos esta pequena terra aqui, disse ele. Não importa quanto tempo vai demorar, porém devagar e sempre poderemos desenvolver este centro Hare Krishna. Especialmente porque Bhubaneswar será a capital de Orissa. No futuro, muitos turistas virão visitar outras atrações de Orissa. Portanto, vai depender de os orissanos desenvolverem esta ideia. Prabhupada falou com Gaura Govinda Swami e o mandou começar a fazer propaganda, encontros íntimos à tarde e um programa regular de palestras, canto e dança público de Hare Krishna e alimento oferecido a Deus Krishna Prasada à noite. Aquela noite vieram pouquíssimas pessoas.
A ISKCON Hare Krishna pregara pouco em Orissa e Prabhupada não era tão bem conhecido. Vieram principalmente fazendeiros locais, aldeões e crianças pobres atrás do alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, que era gratuito. Prabhupada informou a audiência que poderia falar em 3 idiomas, inglês, bengali e hindi, mas não no idioma de Orissa. Portanto, decidiu falar em inglês e ter Goura Govinda como intérprete. Ele falava algumas frases e então fazia uma pausa enquanto Goura Govinda as traduzia. Neste mundo material, disse Prabhupada durante a sua palestra noturna, sempre estão tentando opor-se à supremacia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. No momento atual, o único interesse dos chamados cientistas é de desafiar a supremacia de Deus, Krishna. Naturalmente, este movimento Hare Krishna tem que enfrentar muitos obstáculos, porque hoje em dia o mundo inteiro é praticamente ateu. Mesmo em nosso país, a Índia, onde Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, falou o Bhagavad Gita, mesmo aqui estão tentando a mesma coisa. Grandes intelectuais e grandes políticos procuram explorar o Bhagavad Gita e mostrar que são grandes autoridades no assunto do Gita, mas o comentário deles só faz desafiar Krishna. E Prabhupada falou por cerca de 10 minutos, não houve perguntas. Os dias quentes e as noites frescas de Bhubaneswar fizeram bem à saúde de Prabhupada. Após descansar por algumas horas, ele levantava-se e punha a traduzir a coleção Śrīmad Bhagavatam. Era a primeira vez que fazia isso desde que saíra de Bombay para ir a Kumbh Mela. Ele aproximava-se do fim do 9º canto. Goura Govinda Maharaja programaram uma cerimônia de instalação da pedra fundamental para um novo templo em 2 de fevereiro, o dia do aparecimento do Senhor Nityananda. Prabhupada concordou em ficar até então e partir na manhã seguinte. A saúde debilitada de Srila Prabhupada o impedia de comer alimentos fritos. As suas peritas cozinheiras em Bhubaneswar, Palika Devi e Shruti Rupa Devidasi, tinham o cuidado de preparar refeições que eram nutritivas e saborosas, mas sem manteiga clarificada. Às vezes, no entanto, ele pedia que providenciasse certas frituras para ele, porém, mais tarde reclamava porque elas discordavam dele e deixavam-no sem as frituras. Rameshwara Swami, Gargamuni Swami e Bhavananda Goswami estavam sentados com Srila Prabhupada em sua cabana, conversando com ele sobre os casos de desprogramação. Segundo diziam, esses inimigos da ISKCON Hare Krishna eram tão fanáticos que seria perigoso Srila Prabhupada ir aos Estados Unidos. No entanto, Srila Prabhupada interrompeu-os, mudando de assunto. Nosso problema imediato, disse ele, é com a minha saúde. Não estou digerindo o que como, por isso minhas mãos e pernas estão inchadas. Isto está afetando o seu trabalho de tradução, Prabhupada? Perguntou Rameshwara Swami. Ainda não, disse Prabhupada. Continuo traduzindo. Já traduzi 17 volumes. Nada deve afetar este trabalho. Ele se virou, ligou o ditafone e deixou-os ouvir alguns segundos de sua recentíssima gravação do 24º capítulo do 9º canto.